Boa noite, meu irmão. Boa noite, pastor. Como é que o senhor está? Tô bem, e o irmão, tá bem? Graças a Deus, tudo melhor do que eu mereço, pastor. Isso aí, graças a Deus. E aí, irmão Edson? Quem? Tudo jóia, pastor? Boa noite. Nos aguardar aí, alguns irmãos chegarem. Vamos dar uns minutinhos aí. E aí, animados para a semana que vem ou não? Já tá lendo aí já, ô Elton? Já estão lendo, ô, irmão Edson, a apostila? Ou não? Pastor, eu vou tirar para lê-la calmamente amanhã pela manhã, sem Tá. distrações. Maravilha. Maravilha. Lendo picado aqui. Como é que é? Lendo picado, fracionado. Ah, é, tá. É. Irmãos, se preparem aí, nós vamos ter uma prova consulta, tá? E outra prova sem consulta, mas essa sem consulta eu vou dar para os irmãos múltipla escolha, tá bom? Maravilha. Para todo mundo tirar 10. Leilson, boa noite. Não esqueça de digitar os nomes aí, tá? No chat para marcar presença, tá? Bom, vamos começar, já são 8 horas e 6 minutos. Hoje a gente encerra. Kleber, boa noite. Hoje a gente encerra, tá bom? A nossa apostila. Boa noite, pastor. Vamos falar sobre os dois estados de Cristo hoje. Ah, rapaz, eu acho que eu cliquei errado, hein? Não é, acho que não é essa não. Não é essa lição hoje não, deixa eu ver. É isso mesmo. Os dois estados de Jesus, é isso aí. Tô comendo bola aqui, bicho. Então, hoje a gente termina essa apostila hoje. A apostila desse primeiro módulo. Semana que vem, semana das atividades, né? E avaliações.
Tudo bem, irmãos? Alguém que mais chegou? Vamos começar então? Alguém gostaria de iniciar com uma oração? Depois da oração, eu vou fazer a leitura de uma passagem, tá bom? Então, ore aí alguém, algum irmão, para a gente dar início. Graças te damos, ó Pai, por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui com os nossos irmãos reunidos, ó Deus, com o intuito de aprender mais do Senhor, ó Pai. Te pedimos pela vida de cada um, pela vida do pastor Jorge, que ele possa, Deus, estar sendo usado pelo Senhor e falando aos nossos corações e possamos, ó Pai, tudo que estamos aprendendo aqui, colocar prática no nosso dia a dia, no ministério, ó Deus, que possamos cada dia te servir melhor. No nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Vamos fazer a leitura aqui de Marcos. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo. Vamos ler o 15, a partir do 43, e depois o 16 nós vamos ler o versículo 9, tá? Então, Marcos 15, de 43 a 47, e na sequência o capítulo 16, versículo 9. Boa noite, Débora. Deus abençoe. Não esqueçam de marcar presença aí no chat, tá? Vamos fazer a leitura agora de Marcos 43 a 47 e depois o versículo 9 do capítulo 16. 43, 47 e o capítulo 15, tá? Diz assim, ó: Chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu no lençol e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena, Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Versículo 9 do capítulo 16 diz: E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Muito bem, meu irmão, meus irmãos, nós vamos, nesta noite, falar sobre os dois estados de Jesus Cristo, tá bom? Nós vamos falar sobre o seu estado de humilhação e sobre o seu estado de exaltação. E começando com esse texto, quero deixar aqui pergunta para os irmãos. Os irmãos viram que nós falamos sobre a sua, o seu sepultamento, a sua morte, o seu sepultamento, né? E nós falamos sobre a sua ressurreição, o versículo 9 do capítulo 16. Nós vamos iniciar esse ponto, mas eu queria perguntar para os irmãos algo a respeito do seu estado de humilhação e do seu estado de exaltação, tá? Pergunta: Jesus, na sua ressurreição, nós podemos observar Jesus sendo exaltado ou sendo humilhado? Exaltado na ressurreição, o senhor falou? Isto.
Exaltado. Quem acha que. Quem foi que falou? Edson. O Edson. Quem acha que o Edson tá certo? Só levanta a mão aí para eu dar uma olhada. Quem tiver com a câmera ligada? O Elton. Tá certo, é isso aí. Então nós vamos ver aí o início da exaltação, do estado de exaltação de Cristo a partir da sua ressurreição, tá? A Ivete chegou também, boa noite. Digita o nome aí, tá, Ivete? Os demais também digitem o nome aí, não esqueçam, tá? Luiz está chegando. Digita o nome aí, Luiz. Boa noite. Então, perfeito. Excelente resposta, e é isso aí. Nós vamos ver um pouco sobre isso nesta noite. Eu já vou mais uma vez repetir aos irmãos, nós vamos encerrar mais cedo e eu vou dar muitas agora hoje, né? Vou te dar muita dica do que nós vamos ter na nossa prova, tá bom? Na semana que vem. E os irmãos atentem aí aos detalhes e se prepara, tá? Hoje eu vou dar uma dica, vou te dar um panorama geral da lição, melhor, desse módulo. Se você tiver como anotar as coisas que você vai ouvir, anote, porque isso vai te ajudar muito na hora da prova, tá? Luiz, alguém falou alguma coisa? Vamos lá, então. Os dois estados de Jesus. Muito bem. Então, nós sabemos que Jesus possuía um corpo igual ao nosso, certo? Nós sabemos que o sangue corria nas suas veias, seu coração exercia a mesma função que o nosso coração, tá? E Hebreus 2:14 a 18 claramente indica que foi assim que o nosso Senhor Jesus se manifestou, tá? Nesta terra. Por causa disso, nós podemos, tá? Receber ou nos beneficiar da sua morte. Então, por ser Jesus de carne e sangue, a sua morte poderia derrotar a morte e nos levar a Deus, tá? O corpo de Jesus na encarnação era exatamente como o de cada um de nós. Seu corpo humano foi colocado num túmulo depois da sua morte. Vamos ver aqui, irmãos, o estado de humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Mestre, tá? Guarde aí, tá? O estado de humilhação de Jesus está relacionado ao fato da sua encarnação. Não vamos, aí tem uma observação de Langston aqui muito interessante. Não vamos despender, né, muito tempo com várias teorias a respeito da humilhação de Jesus Cristo, quando o Verbo se fez carne, porque nenhuma delas explica suficientemente esse fato. Ainda mais, já vimos que essa união da natureza divina com a humana continua, porque ela é indissolúvel e eterna. Então, a passagem mais importante, talvez, sobre esse assunto da humilhação de Jesus, né, da sua encarnação, quando ele deixa ali a glória, né, está lá em Filipenses capítulo 2 versos de 6 a 8. Eu quero fazer a leitura, tá? Filipenses 2 versos 6 a 8. Pedir para os irmãos me acompanharem aí. Então, preste atenção, tá? Preste atenção nas dicas de hoje aqui. Hoje nós estamos fazendo um pouco diferente. Na última lição, eu tive essa brilhante ideia, né?
Vamos lá. Filipenses 2 de 6 a 8. Deixa eu abrir aqui. Filipenses, Efésios. Filipenses 2 de 6 a 8 diz assim: que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tá? Então, é nessa passagem que a gente, não sei os irmãos, mas sempre se fala, né, sobre aquela palavra lá grega, né, kenosis. Então, Filipenses 2 de 6 a 8, tá? Esvaziou-se, né? Algumas traduções. Deixa eu até olhar aqui, quer ver? Tinha algumas traduções que trazia esvaziou-se. Bom, sobre o aplicativo ontem, alguém conseguiu baixar? Se interessou? Não Eu acredito. consegui baixar no celular. Oi? Eu consegui baixar o aplicativo no celular. Conseguiu? Entendeu, filho? Então agora é só aproveitar. É só aproveitar. Quer ver? Eu vou ver aqui, ó, Efésios, ó. Cadê? Ou Filipenses 2. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Na tradução da ACF 2007, tá? Esvaziou-se, né? Deram uma atualizada aqui, né? 2011. Diz aqui, Deus não teve por usurpação, ou melhor, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aí o versículo 7, olha lá, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, mas esvaziou-se a si mesmo. Esse esvaziou-se aqui é que eles utilizaram lá atrás para traduzir, né, a palavra kenosis. Então, guarde isso. Vamos seguir. O estado de humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor de nós, despindo-se da sua glória, ele tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, tá? Concepção e nascimento em sua vida, em sua morte e depois até a sua ressurreição. Olha aqui, forma de servo em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e até depois da ressurreição, tá? Nós lemos Filipenses 2, 6 a 8, é isso aí. Vamos ver aqui. Então, o estado de humilhação nós vimos. Vamos ver esse estado, tá? As características desse estado. Então, primeiro, o verbo se fez homem, era pré-existente, certo? Ele deixa sua glória divina para tomar o lugar de servo. Quando a gente vai lá para João 17:5, a gente vê de maneira muito clara que Jesus deixou a sua glória quando ele se fez homem. E diz assim, ó: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." E o apóstolo Paulo ensina a mesma coisa em 2 Coríntios 8:9. Vamos lá para 2 Coríntios 8:9. Então, ele deixou a sua glória. Em João 17:5, nós estamos, né, mais uma vez aqui vendo uma passagem que reafirma isso. Filipenses, João, tá vendo? Vamos ver 2 Coríntios 2, 8, 9. Vamos lá, olha o que que diz.
Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Segundo aos Coríntios 8:9, né? Segundo aos Coríntios 8:9. Ao versículo 9 do capítulo 8 de Segundo aos Coríntios. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Perfeito? Maravilha. Então, primeira característica, ele se fez homem, deixou sua glória divina e tomou o lugar de servo. Segunda, ele constituiu também, né, a sua humilhação também se constituiu na submissão do Verbo ao Espírito Santo. Interessante, né? Olha lá o que diz Atos 1:2. Vamos ver. Atos 1:2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos, capítulo 1, versículo 2. Até o dia em que foi recebido. Vamos ver o primeiro verso? Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos 10:38. Alguém falou alguma coisa? Atos 10:38. Vamos lá. Atos 10:38 diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí nós temos mais versículos, Hebreus 9:14, Lucas 1:35, Mateus 4:1, né? Então, Mateus 4:1 é aquela ocasião em que o Senhor Jesus Cristo foi levado ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo, né? Muito bem, mais uma característica da humilhação de Cristo, né? Então, ele, quando nós falamos de humilhação, o fato dele se despir, né, de todo o seu poder, tá? Então, quando Jesus esteve aqui na terra, irmãos, Jesus ele estava sob, né, o domínio e orientação do Espírito Santo, tá? Então, essa humilhação também constituiu em Jesus deixar de usar poderes, né, dos seus poderes que eram garantidos por sua natureza. Então, quando nós lemos Lucas 4, Mateus 26, Lucas 10, então nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo dependendo, né, de Deus, do Espírito Santo. Então, quando ele conversa com os discípulos em uma passagem, ele vai dizer: olha, eu podia pedir para o meu pai aqui mandar uma legião, né? Podia pedir para o meu pai mandar uma legião. Vamos ler aqui Mateus 26:53. Abra sua Bíblia aí, meus irmãos. Mateus 26:53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Certo? Então nós temos aí, irmãos, essas características, tá? Nós temos Jesus em sua humilhação, Filipenses 2:6, e nós separamos aqui três características, tá? Então ele deixa a sua glória para tomar o lugar de servo, se submete ao Espírito Santo
e deixa de usar os seus poderes, ou seja, os seus poderes são usados na dependência do Espírito Santo, né, e sob a concessão de Deus, né? Então, ele não usava os seus poderes porque ele deixou a sua glória, tá? Ele dependia do Espírito Santo. Por isso que nós concluímos que Jesus, esse também é um dos motivos pelos quais, né, pelo qual nós concluímos que Jesus também era plenamente humano. A única exceção que ele nunca pecou. E a bênção é que, como servo, ele pôde nos livrar, né, da condenação, da maldição do pecado da lei, tá? Então nós vimos aqui, ó, vou repetir, os dois estados de Jesus. Nós estamos vendo o estado de humilhação. Nós vimos aqui as características desse estado, certo? Agora nós vamos ver as épocas do estado de humilhação de Jesus, tá? Primeiro, aqui, vamos já colocar os três aqui. Então, quando ele nasce, né, quando ele se faz carne, quando nós o vemos se submeter ao Espírito Santo e às leis humanas, né, leis humanas, tanto dos homens, mas como da criação, tá? Ele exerceu poder sobre a criação, poder que ele exerceu foi lhe dado, né, foi concedido, ele agiu através do Espírito Santo, tá? Foi foi uma concessão de Deus, porque lembre-se, irmãos, ele deixou a sua glória lá. Mas frio, calor, né, ele sentiu. E terceiro, nós vemos na sua morte. Então são três épocas: o seu nascimento, seu tempo aqui na terra e a sua morte. Certo? Épocas da humilhação de Cristo. Guarde aí. Três épocas. Quando ele se fez carne, durante a sua vida na carne, e quando ele morre na cruz. Então, nós temos aqui algo mais direto. Perfeito, irmãos? Alguma pergunta aqui? Até aqui? Algum comentário? Tem um breve comentário, pastor, é bem simples, mas às vezes a gente lê, a gente escuta, lê alguns versículos a vida toda e às vezes a gente faz, tem uma leitura, um sentimento diferente de todas, né? Por exemplo, essa mesmo, a época de humilhação de Jesus. A primeira época da humilhação de Jesus foi quando o verbo preexistente se fez carne. A gente olhando no nosso dia a dia, nas pregações, que podemos fazer, que fazemos ou ouvimos, é simples, mas não é simples não, viu? Porque, olha, o próprio Deus, o Criador, se tornar igual aquele que se tornar igual ao seu criado, o seu ser criado é estranho, né? O tempo parei, porque olhando assim, falei, nossa, é uma humilhação mesmo. Irmão, e é interessante isso mesmo, mas tem uma coisa, a gente pensa assim, né? Olha só que interessante, vou confessar aqui, vou testemunhar algo aqui com os irmãos. Irmãos, eu vim de outras denominações, passei por muitas denominações, muitas, muitas. Eu tomei decisões erradas em outras denominações, em que algumas dessas decisões, ou quase todas as decisões, eu envolvi, né, a minha família.
por causa de algumas decisões erradas. Então, meio neopentecostal, meio pentecostal. Então, e até que eu cheguei no movimento batista bíblico, porque eu estava correndo atrás de uma igreja batista fundamentalista. E o meu pastor, pastor Marcos, em um dos nossos discipulados, porque eu havia sido batizado, irmãos, na quadrangular. Rapaz, quando esse homem me falou de batismo, eu falei, você tá doido. O senhor não vai fazer isso. Ele falou, não, nós não obrigamos ninguém a fazer nada. A gente leva a pessoa a um estado de consciência e o batismo não pode ser por força, né? O batismo é. E eu tinha muito. E Deus tem trabalhado muito na minha vida essa questão. E a gente estava. Alguém levantou a mão, foi o Luiz, né? Luiz, eu já deixo, já te dou a palavra, tá? E uma coisa interessante, né? Você falou isso, Kleber, eu lembrei agora. Foi eu sei que a gente conversando tudo, eu não lembro qual que era o assunto exatamente, mas eu disse para ele assim: olha, eu até gosto de ajudar as pessoas. Eu não tenho dificuldade em servir as pessoas, desde que estas pessoas não subam nas minhas costas. Posso até carregar nas costas, mas não sobe sem me falar. Não explore, não abuse. Rapaz, aí eu vejo um texto desse, eu vejo uma situação dessa, eu falo, cara, quem sou eu, bicho? Que miséria, né? Que miséria, rapaz. E é isso que você falou, Kleber, me fez pensar, me lembrar disso. Aí meu sogro, na época, que era o meu pastor, a gente estava se conhecendo ali naquela época, né, ainda. E ele deu risada, ele falou, rapaz, se você é servo de Deus mesmo, você não, você não vai repetir isso daqui uns anos, não. Talvez você vai estar testemunhando dessa fala sua aqui. E é dito e feito, bicho. Dito e feito. Rapaz. E eu tenho essa dificuldade, cara. Eu tenho essa dificuldade. Eu falo, meu Deus, tá bom, Senhor, tá bom. Aí você olha para Jesus, não é verdade? E todo dia a gente blasfema de Cristo, rapaz. Todo dia a gente ofende o Senhor. Todo dia. E esse homem, esse Deus se fez homem por causa da gente, rapaz. Aí você vai ver umas mensagens, né? Já viu, né? Algumas mensagens. Não, rapaz, que isso? Você não vai sofrer, não. Pra quê? Ah, não foi feito para sofrer, não. Deus não te criou para isso, não. Não, só Jesus sofreu, né? Só Jesus sofreu. É, Luiz, fala aí. Pastor, a pergunta é a seguinte. A verdade, quando o senhor falou que o senhor disse que passou por muitas denominações, e você também falou que eh, você estava procurando uma igreja fundamentalista. Então, eu conheço, eu conheço igrejas batistas, só uma igreja batista. Lá na Venezuela, a gente não tem a, essa proliferação, essa abundância, né, de igrejas batistas. É batista só, não tem batista livre, renovada, assim, né? Sou batista e é uma batista bíblica. É muita Bíblia. Ela não, é igual que essa aqui, a batista bíblica. Essa batista fundamentalista, na verdade, eu pergunto porque eu quero esclarecer. Como aqui no Brasil, eu tenho escutado muitas denominações, né? A gente tem que saber, né? Qual batista está certa e qual não. Então, essa fundamentalista também é a mesma batista bíblica, é isso? Então, irmãos, eu quando fui atrás de uma igreja batista fundamentalista, eu fui atrás de uma igreja que cria, né, numa, principalmente numa tradução bíblica literal. Esse tinha sido o meu objetivo.
E não só isso, irmãos. Eu fui atrás de uma igreja batista fundamentalista pensando na qualidade da música e no comportamento, né, das mulheres, da forma como as mulheres se portavam, tá? Então, esse foi o meu objetivo. Então, eu penso que uma igreja uma igreja. Agora, não estou dizendo que as igrejas que se dizem fundamentalistas são as igrejas que defendem isso. E nem estou dizendo que as igrejas que não têm o título de fundamentalista são igrejas que são abertas, tá? Eu fui porque a gente vai se deparando com algumas e até que eu cheguei, né, estudando inclusive com o irmão Hélio de Menezes, né, aquele que o Kleber conhece, alguns irmãos devem conhecer também. E ele que me indicou em São Paulo a igreja, o Templo Batista de Indianópolis, onde o pastor Thomas ele era naquela ocasião, não, ele já não era mais, né? Mas ele foi o que organizou a igreja ali. Então, o que eu penso? Tradução bíblica, defesa mesmo do texto Receptus, do texto tradicional, do texto massorético, né? Da questão do texto bizantino, da forma como é feita a tradução. Inclusive, eu escrevi um artigo para o Jornal Batista Bíblico que vai ser publicado agora e fa- dá um pouco, uma pincelada sobre a questão da Bíblia. Segundo, irmãos, a forma da música. Uma música, uma música que enfatiza mais a melodia do que o ritmo, tá? Então, essas questões. E lógico, né? Dispensacionalista, pré-milenista, ok? Não continuista, no caso dos dons, né? De dons. Claro que existem dons ainda, mas não esses dons carismáticos, né? Então, essa foi o meu critério. Então, eu fui fugindo disso. Agora, eu estou numa igreja batista bíblica, mas eu conheço igrejas batistas da Convenção Batista que têm a mesma linha e os pastores têm a mesma linha. Então, a minha escolha foi essa. O meu objetivo foi esse. Entendeu? Mas quando o Senhor fala de fundamentalista, é a mesma batista bíblica, é isso? Então, ó, as igrejas fundamentalistas, elas são divididas. Irmãos, só vou abrir, só para o irmão entender aqui, a gente volta para a aula. Essa aula vai terminar cedo, tá? Então fiquem tranquilos. Nós pensamos aqui, ó, no Brasil, Batista regular, Batista independente e Batista bíblica. Perfeito? Entendeu? Regular, bíblica e independente. Agora, não quer dizer que as regulares, as bíblicas independentes são. Convenção, Oi? só convenção. Desculpa, Cleber, faltou a convenção, você falou? É, na convenção, né? Então, Batista Bíblica, Regular e Independente são três igrejas que são consideradas fundamentalistas. A convenção não é, Ah, tá? A convenção não está dentre as igrejas fundamentalistas, mas eu conheço igrejas da convenção que são firmes, entendeu? Eu conheço igrejas da convenção que prezam por isso, por isso. Então, lembre-se, regular, bíblica e independente. Agora, tem batista independente que você olha, mas é pentecostal. Interessante, né? Agora, foi o critério que eu, estudando, corri atrás, me identifiquei agora. Lembre-se, o nome fundamentalista não significa que a igreja realmente é bíblica e nem a igreja, o nome bíblico significa que a igreja realmente é bíblica. Agora, igrejas da convenção, não necessariamente todas as igrejas da convenção que eu conheço desprezam o texto tradicional, o texto recebido, entendeu? Então, por exemplo, todo mundo aqui conhece o Saião. Não conhece o Saião? Eu tenho divergências seríssimas com o Saião com relação à Bíblia. Inclusive, o Saião abandonou agora a NVI, o grupo da NVI, porque o Saião no Brasil é um dos que organizaram a NVI, todo mundo sabe, né? Inclusive, ele fez uma nota aí, abandonando o grupo, porque os caras quiseram abrir ainda mais a Bíblia. Abrir mesmo, abrir. Tirar versículo, tirar versículo. Pega a NVI, pega a CF, você vai ver a quantidade de versículos que não tem na NVI.
E esse vai ser assunto do nosso próximo módulo e talvez vai dar algumas divergências entre nós aqui, porque eu vou defender no próximo módulo a pessoa de Jesus Cristo nas Escrituras e como o inimigo tem atacado a pessoa de Cristo, o sangue de Cristo, a obra vicária de Cristo. Isso é um problema, entendeu? Irmãos, se alguém quiser colocar aí alguma coisa que discorde também, não tem problema. A gente não vai seguir na discussão, não, tá? É só para. Tranquilo, irmão Luiz, então? Sim, pastor. Obrigado, muito obrigado. Tá bom. Edivaldo, Vanderlei, Justo, Alexandre, boa noite. Não esqueçam de Boa colocar noite. presença lá, tá? Boa noite. Bom dia. Sim, pastor. Aê, Valmir, isso aí. Vamos lá, irmãos, vamos seguir aqui? Deixa eu achar aqui o meu ponto. Pronto. Então, nós já falamos do estado de humilhação de Jesus, tá? Agora, o estado de exaltação de Jesus. Vamos lá para suas épocas, né? E aqui, era para eu ter colocado aqui 4. Ponto. E estilo. Calma aí. Pronto. Então, o que que Langston afirma a respeito disso? Depois da sua morte, lembrem-se que depois da morte, a morte de Jesus é a terceira época do seu estado de humilhação, tá? Então, depois da terceira época do estado de humilhação de Jesus, ele volta para a destra do Pai. Então, aquela glória que ele tinha antes, ele recebe novamente, tá? Vamos lá para Atos 7:55. Atos 7:55. Diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aquela ocasião em que Saulo, né, o próprio Paulo, estava ali, né, responsável, né, pelo um assassinato de Estevão. Então, quando Estevão ele olha para o céu, ele vai ver. Ele vai ver ali. Então, eu vou ler de novo. Que texto maravilhoso, né? Como que estava Estevão? O texto diz: cheio do Espírito Santo. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Irmãos, vocês já pararam para ler a defesa de Estevão aqui no capítulo 7? Para ler mesmo assim, para falar, rapaz, Estevão dá um panorama de Gênesis a Apocalipse, né? Praticamente. Ele dá toda a história da humanidade. E ele fala: vocês mataram os profetas e vocês estão me matando. Rapaz, rapaz. Vamos seguir. Então, as épocas da exaltação de Jesus, nós vamos pegar aqui, certo? Sua ressurreição, sua ascensão, e aqui, vamos pegar aqui o seu estado, né? À destra do Pai agora e a sua segunda vinda para julgar o mundo. Percebeu? Então, Jesus
ele, nas suas épocas, né, de exaltação, nós temos a sua ressurreição, a sua subida ao céu, a sua permanência ao lado do Pai e a sua volta, sua segunda vinda para julgar o mundo e estabelecer o seu reino. Vamos lá para Atos 1:11. Isso é maravilhoso, né? Quando aqueles homens que estão olhando lá, né, ouvem. Olha isso, olha isso. Os versos 10 e 11 de Atos capítulo 1, olha o que diz. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém, irmãos? É isso. É isso. Ele vai voltar. Tudo isso, irmãos, trata da sua exaltação. Na vinda de Jesus, ele vai voltar com poder e grande glória. Então, nós estamos vendo Jesus exaltado na sua ressurreição, quando ele sobe, todos os aspectos de exaltação, né? Aqui na ressurreição, né? O que esse autor diz aqui, ó? O ressuscitamento de Jesus dentre os mortos, que pelas aparições do ressurreto se tornou uma certeza para os seus discípulos, também para o seu perseguidor Saulo, constitui a origem da pregação apostólica a respeito de Cristo. E nós falamos isso, lembra? E com isso também se tornou o ponto de partida da história da cristologia cristã primitiva. Sem o ressuscitamento de Jesus, não teria existido nem a mensagem missionária dos apóstolos, nem uma cristologia referente à pessoa de Jesus. Sem esse acontecimento, a fé dos cristãos seria vã, como escreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:17. E nós vamos lá agora. Agora, 1 Coríntios 15:17. Vamos lá. 1 Coríntios 15:17. Diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Rapaz, meu Deus. Então, ressurreição. Vamos ver um pouco da ascensão, tá? Que então Cristo ele foi exaltado na sua ascensão, porque depois da sua ressurreição e ter aparecido muitas vezes aos seus apóstolos, conversou com eles, falou das coisas pertencentes ao seu reino, né? Impondo-lhes, deixa eu só corrigir aqui, o dever de pregarem o evangelho a todos os povos e em subir aos mais altos céus no fim de 40 dias, levando a nossa natureza e como nosso cabeça, está lá Hebreus 6:20, triunfante sobre o inimigo, sobre os inimigos, Efésios 4:8, para ali a destra de Deus receber dons para os homens, elevar os nossos afetos e preparar-nos um lugar onde ele está e estará até a sua segunda vinda no fim do mundo. Rapaz, isso daqui você evangeliza. Com esse texto aqui você evangeliza as pessoas. Vamos ler aqui Hebreus 6:20. Vamos ler Hebreus 6:20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha isso, irmãos. Olha isso.
Vamos ver Efésios 4:8. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, triunfante sobre os inimigos. Alguém quer comentar alguma coisa? Muito bem, irmãos. Estamos chegando ao final das nossas aulas do primeiro módulo. Estamos chegando ao fim. O que eu vou. Vamos aqui. Perfeito. Então, a ascensão de Jesus acontece depois que ele ressuscita, depois de aparecer muitas vezes aos seus apóstolos e ter falado com eles. Esteve lá na praia, né, com eles lá, comeu, falou sobre as coisas do reino. Aqui coloquei o traço errado. Impôs-lhes as mãos, né? Impôs o dever de pregar o evangelho a todos os povos. Isso é nossa obrigação, irmãos. E em subir aos mais altos céus no fim de 40 dias. Meus irmãos, se nós compreendermos o que Jesus espera de nós, nós não precisamos gastar tempo com teorias, estudos e cursos e seja lá o que for para crescer a igreja. Se a gente entende o que Jesus Cristo fez, o que ele está fazendo e qual é o nosso papel como servo obediente, a última coisa que nós nos preocuparíamos de verdade é buscar meios através de liturgia, através de práticas para ver as nossas igrejas cheias. Mesmo porque quem que dá o crescimento é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Vamos seguir aqui, irmãos. Vamos seguir. Ele está lá hoje ao lado do Pai. A exaltação de Cristo está no fato também dele se assentar ao lado do Pai. Olha só, em ser ele como Deus homem, elevado ao mais alto favor de Deus Pai, tendo toda a plenitude e gozo. Vamos ler Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome. Atos 2:28 fala sobre a plenitude de gozo. Isso aqui é um L mesmo? Aqui. Vamos ler aqui Atos 2:28. Atos 2:28. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Que maravilha! Vamos ler Salmo 16:11? Vamos lá para o Antigo Testamento, né? Salmo 16:11. Vamos aqui. Diz assim, ó. Salmo, Salmo 16:11. Deixa eu marcar aqui. Oh, meu Deus. Que far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Então, olha só, Cristo é exaltado em se assentar à destra de Deus, em ser ele como Deus homem elevado ao mais alto favor de Deus Pai, tendo toda a plenitude de gozo,
glória, agora tendo glória, vamos ler lá João 17:5. João 17:5 diz assim: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E não somente glória, e poder sobre todas as coisas no céu e na terra. Vamos lá para Efésios de novo. Gálatas, Efésios e depois 1 Pedro. Efésios, capítulo 1, verso 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Vamos lá para 1 Pedro. Vamos lá para 1 de Pedro. 1 de Pedro 3:22. Diz assim: O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu e havendo-se lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Irmãos, então nós temos todos os versículos que estão corroborando com essas afirmações, tá bom? Então ele vai lá em defender a sua igreja, subjugar os seus inimigos, em fornecer aos seus ministros e ao seu povo dons e graças. Olha só. E em fazer intercessão por eles. Vamos ler Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. E é exatamente isso, a intercessão por nós, né? Então, Cristo ele faz a sua intercessão, se apresentando em nossa natureza continuamente perante o Pai no céu. Tá vendo? A nossa natureza. Olha lá, Hebreus 9:12-24. Vamos aqui, Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus 9:12-24. Olha o que diz o texto, irmãos. Hebreus 9:12. Abra sua Bíblia aí também, hein? 12:24. Diz assim: Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito isso, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E aqui, meus irmãos, se você não tiver perguntas, nós vamos para o nosso intervalo. Alguém levantou a mão? Alguém tem pergunta? Estamos chegando ao final da nossa apostila, tá? Mas não o final da nossa aula. Nós temos muita coisa para conversar depois dessas lições aqui, tá bom? Vamos para o nosso intervalo? 9h03. Daqui 15 minutos a gente retorna. Perfeito? Então, bom intervalo aos irmãos aí. Muito bem, meus irmãos. Vamos seguir aqui. Deixa eu
compartilhar a tela com os irmãos. Deixa eu ver, aqui. Isso aí. Bom, muito bem. Todos comigo? Deixa eu ver se voltou todo mundo. Acho que sim, né? Vamos lá. Sim, Ótimo, ótimo. amém, amém. Vamos lá. Então, mais um tempo, né? Mais uma das etapas da glorificação do Senhor Jesus é a intercessão de Cristo junto ao Pai. Nós já vimos ele ao lado do Pai. O que que ele está fazendo ali? Intercedendo por nós. Então, Cristo ele faz a sua intercessão, né? Apresentando-se em nossa natureza continuamente perante o Pai, pelo mérito de sua obediência e sacrifício cumpridos na terra. 1:3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela sua palavra, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, declarando ser sua vontade que ele seja aplicado a todos os crentes, certo? João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? Muito bem, seguindo aqui, respondendo todas as acusações contra eles. Então, Jesus está lá, nós já lemos aqui, né? Intercedendo por nós, inquirindo-lhes, né? Paz de consciência, não obstante as faltas diárias. Olha só, os pecados diários, né? Porque nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler lá, Romanos 5:11. Olha que bênção, irmãos. Olha que bênção. Romanos 5:1 e 2. Atos Romanos 5:1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos ler 1 João 2:1 e 2. 1 João 2:1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados, ou melhor, pelos de todo o mundo. Então, olha isso, João, João deixando muito claro aqui, para que não pequeis. Porém, porém, se alguém pecar, nós temos um advogado junto, né, ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos um texto aqui que firma a posição em relação à segurança da salvação, dando-lhes acesso com confiança, seguindo então o texto, dando-lhes acesso com confiança ao trono da graça. Vamos lá? Por meio de Jesus, nós temos acesso ao trono da graça. 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
Versículo 15 é mais claro. Deixa eu colocar aqui, 15 e 16. Se tiver sua apostila impressa aí, tá? Diz assim o 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, ele nos dá acesso ao trono e aceitação das pessoas e serviço destas pessoas, conforme disse esse autor aqui. Vamos ler Efésios 1:6. Gálatas, Efésios 1:6. Diz assim: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, olha só, e serviço deles, 1 Pedro 2:5. Vamos lá? 1 Pedro 2:5. O que que diz aqui? 1 Pedro 2:5. Deixa eu voltar aqui. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, vou ler aqui novamente a intercessão de Cristo junto ao Pai. Então, Cristo faz sua intercessão, apresentando-se nossa natureza continuamente perante o Pai no céu, pelo mérito da sua obediência e sacrifício cumpridos na terra, declarando ser a sua vontade que ele seja aplicado a todos os crentes, respondendo a todas as acusações contra eles, adquirindo-lhes paz de consciência não o bastante às faltas diárias, dando-lhes acesso com confiança ao trono da graça e aceitação das pessoas e serviços deles. E aí, a segunda vinda do Senhor, né? Nós vamos ver aqui esse grande dilema, né? Por um lado, nós desejamos que Jesus cumpra o mais rápido possível as suas promessas relativas à sua segunda vinda. Por outro, desejamos que ele retarde um pouco mais para que mais pessoas possam aceitá-lo como Salvador e Senhor. Então, Cristo há de ser exaltado na sua segunda vinda para julgar o mundo, em que, tendo sido injustamente julgado e condenado pelos homens maus, virá a segunda vez no último dia com grande poder e na plena manifestação da sua glória e da do seu Pai, com todos os seus santos e anjos. Então vamos ler aqui Atos 3, 14, 15. Atos 3, 14 e 15. Vou pegar aqui. Atos 3, 14 e 15 diz: mas vós negastes o Senhor e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Né? Então, Pedro fazendo seu discurso ali, condenado pelos homens maus, ele foi injustamente condenado pelos homens maus. Solta Barrabás, né? E aí ele virá a segunda vez, no último dia, com grande poder. Vamos lá, Mateus 24, né? 30. Mateus 24, 30 diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E na plena manifestação da sua glória e do seu Pai com todos os seus santos anjos. Nós estamos em Mateus 24, vamos ler o 25, 31, depois a gente vai para o Lucas, tá? Mateus 25, 31 diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas, 32, diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Se tiver aula de escatologia, meus irmãos, e na plena manifestação da sua glória, nós vimos aqui agora. Agora, Lucas 9, 26. Mateus, Marcos, Lucas 9, 26. 9, 26.
Cadê? 9, 9, 9, 9, 21, 22 e 26. Diz, porque qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Maravilha, meus irmãos. Chegamos ao final do nosso primeiro módulo, do final da apostila, né? Porque o primeiro módulo ainda não acabou. Certo? Então nós abordamos todos os pontos que nós colocamos aqui, ó. Deixa eu pegar a apostila, deixa eu jogar lá. Olha quanta coisa a gente viu, meus irmãos. Então, o que nós vimos aqui, ó, a preparação histórica, nós vimos a pessoa em si de Jesus, os ataques, as falsas teorias e falsas concepções ou concepções errôneas, né? Nós vimos as naturezas aqui, opa, as duas naturezas de Cristo, não está dando para selecionar aqui. Nós vimos a natureza humana, a natureza divina. Nós vimos os dois estados de Jesus hoje, o estado de humilhação e o estado de exaltação. Certo? Características do estado de humilhação, épocas do estado de humilhação, o estado de exaltação, nós vimos a época, as épocas, ascensão, ressurreição, ascensão, os outros, como é, 4.2, deixa eu já corrigir aqui, quer ver? Vamos ler, ressurreição e ascensão. Ressurreição, ascensão. Aqui. Ao lado do Pai, deixa eu ver. Aqui, tá certo. Não atualizou lá. Segunda vinda. Deixa eu vir aqui. Porque esse daqui tinha que estar completo. Vamos olhar aqui. Bom, aqui teria mais dois pontos, tá? No sumário. Não sei por qual razão não foi incluído aqui. Tá? Mas no estado de exaltação, nós temos mais três aqui, né? Ressurreição, ascensão, ao lado do Pai, intercessão e segunda vinda, tá? São os estados de exaltação de Jesus. Então, ressurreição, ascensão, ao lado do Pai, segunda vinda. Ressurreição, ascensão, ao lado do Pai, intercessão e segunda vinda. Perfeito, irmãos? Tranquilo até aqui? Certo. Ok, pastor. Tudo certo. Perfeito. Então, nós vamos falar agora rapidamente sobre como as coisas vão acontecer na nossa daqui para frente, né? Agora nós temos, deixa eu dar uma pausa aqui no, cadê Stop Share? Vou fechar aqui. Pronto. Sumiu, né? Vamos lá, irmãos. Como que vai acontecer, tá? Nós vamos ter um questionário, tá? De 20 questões. Esse é um trabalho que vocês vão fazer com consulta, tá bom? Um trabalho. A leitura, e esse vale 3 pontos. A leitura vale 2. E nós vamos ter 10 questões do questionário, tá bom? Que vocês vão responder essas 20 questões. Nós vamos, em cima dessas 20 questões, elaborar 10 questões para fazer sem consulta, valendo 5 pontos. Perfeito? Certo ou não? Todo mundo aqui tirando nota máxima, sem dúvida. Em nome de Jesus. O que eu quero fazer com os irmãos aqui, tá? É dar dá uma anotada aí, algumas coisas que eu vou falar. Isso vai servir para vocês na semana que vem, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Vamos lá.
Vou fazer algumas perguntas aqui e os irmãos respondam, mas já guarda isso aí, tá? Com os irmãos, certo? Irmãos, perguntas sobre as nossas, né, a nossa lição aí, o nosso trabalho, a nossa semana, tá? Segundo a apostila, tá bom? Quando que a natureza humana de Cristo recebe personalidade? Pergunta: quando a natureza humana de Cristo recebe a personalidade? Antes da encarnação, no ventre de Maria, na união com o Logos ou no batismo de Jesus? Essa pergunta significa o seguinte: a natureza humana recebe a personalidade, vou dizer para os irmãos, tá? Quando a união com o Logos acontece. Tá lá na nossa apostila, tá bom? Então, quando a união com o Logos acontece, a natureza recebe personalidade. Lembra que eu falei com relação à luva? Então, a natureza recebendo a personalidade. Certo? Outra coisa, Repite aí, pastor, por favor. vamos lá. Quando que a natureza humana de Jesus Cristo recebe personalidade? Recebe a personalidade antes da encarnação, no ventre de Maria, no batismo, na união com Logos, é na união com Logos, tá? Vamos lá. Eu vou te dar quatro opções. Isso aqui é uma revisão geral, tá? Vou te dar quatro opções. Dessas quatro opções, você vai ter que me mostrar qual delas não prova a realidade da humanidade de Cristo, tá? Vou falar agora. Quatro opções. Uma dessas opções não prova que Jesus é humano. Não prova a realidade da humanidade de Cristo. Primeiro, Jesus sentiu fome e cansaço. Jesus tinha corpo natural e alma racional. Jesus nunca teve limitações humanas. Jesus padeceu e morreu. Jesus sentiu fome e cansaço. Jesus tinha corpo natural e alma racional. Jesus nunca teve limitações humanas. Jesus padeceu e morreu. Qual dessas, qual dessas perguntas que eu fiz não é prova da realidade humana de Jesus Cristo? Jesus nunca teve limitações. Perfeito, irmãos. Entenderam a pergunta? Antes de eu seguir aqui, tá? Antes de eu seguir, o que eu quero é que os irmãos compreendam a pergunta, porque eu sei que os irmãos sabem o conteúdo. A pergunta tá de uma maneira colocada difícil? Diz para mim, irmãos, alguém está tendo dificuldade em responder essas perguntas? De compreender a pergunta? Não, pastor. Seja honesto, tá? Ó, quem tá aqui, nós estamos aqui. Diz para mim
sem medo sem vergonha, não precisa ter vergonha. Dependendo da situação, para alguns a coisa pode ser um pouco mais complexa. Eu sei que vocês sabem. Acha melhor eu colocar a pergunta de uma maneira mais simples ou tá tranquilo para compreender? Porque existe. O fato não é só saber, né? O fato às vezes é interpretar o texto, né? E às vezes é natural que tenha dificuldade. Não é errado, não, tá? Alguém quer dizer alguma coisa ou não? Tá bom? Podemos seguir nessa linha, então? Tá bom, pastor. Poderia repetir as quatro opções? A opção da segunda pergunta? Você falou de Jesus sentiu fome e cansaço. Jesus tinha um corpo racional e humano. Terceira foi? Então, Jesus sentiu fome e cansaço. Jesus tinha corpo natural e alma racional. Jesus nunca teve limitações humanas. Jesus padeceu e morreu. Qual destas não é prova da realidade da humanidade de Cristo? Qual dessas, né? Qual dessas não diz, não afirma e não pode suportar, né, a afirmação Jesus tinha humanidade? Então a resposta é que ele, se alguém disser que Jesus nunca teve limitações humanas, está dizendo totalmente o contrário, certo? Então vamos seguir aqui. Outra coisa, a expressão que nós vimos lá, Deus homem, enfatiza o quê? Te dá quatro opções. Jesus é parcialmente Deus e parcialmente homem. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem em uma só pessoa. Jesus deixou de ser Deus ao se tornar homem. Jesus assumiu aparência de homem, mas não essência humana. Então, quando nós falamos Jesus é Deus homem, nós estamos dizendo que ele é parcialmente Deus e parcialmente homem. Nós estamos dizendo que ele é totalmente Deus e totalmente homem em uma só pessoa. Nós estamos falando que ele deixou de ser Deus ao se tornar homem. Ou nós estamos dizendo que Jesus assumiu aparência de homem, mas não essência humana. Totalmente Deus, totalmente homem. Jesus, totalmente Deus, totalmente homem. Fazendo uma só pessoa. E uma só pessoa. Perfeito. Próxima. Qual é a primeira época do estado de humilhação de Jesus? Primeira época do estado de humilhação de Jesus. Submissão ao Espírito Santo, primeira época. Sua morte no Calvário. Quando o Verbo se fez carne ou sua tentação no deserto? Quando o verbo se fez carne. Essa me marcou nessa aula. Amém. Me marcou. E nem Esse- conversa. Eu, né? Rapaz, isso é muito forte, né? Marcou, me fez uma retrospectiva assim, uma coisa. É tão aparentemente simples, mas me fez uma releitura. É uma coisa simples, mas é profundo, né? Isso é Deus, irmãos. Quando você pega as escrituras, olha só, uma coisa assim, a gente falando disso, esses dias eu vi a passagem de Samuel falando com, com o pai sobre Davi. Rapaz, então tá lá, tá mostrando todos os. Jessé, né, o pai de Davi. Ele começa a mostrar os filhos, os filhos, os filhos, e Samuel falando, rapaz, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Aí chega Davi, paz é com Samuel, paz, eu estava esperando um homem com porte de guerreiro, com uma aparência de guerreiro, aí ele vai dizer assim, o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior.
Essa frase é simples, né? Mas é profunda. Quando você pega o contexto, você fala, cara, que loucura, que Deus é esse? Isso é fantástico. Isso é fantástico. Vamos lá para a próxima. Qual é a primeira época do estado de humilhação de Jesus? Nós já falamos. Próximo. Assinale a alternativa que contém apenas épocas da exaltação de Cristo. Tá? Isso aqui é uma revisão, tá bom? Então, a alternativa que contém apenas épocas da exaltação de Cristo. Primeira alternativa, olha as épocas da exaltação de Cristo, tá? Ressurreição, ascensão, a destra do Pai, segunda vinda. Certo? A ascensão. Ressurreição, ascensão, a destra do Pai, segunda vinda. Ressurreição, humilhação, encarnação, segunda vinda. Ascensão, batismo, tentação, ressurreição. Ressurreição, pregação, milagre, crucificação. A primeira faltou uma palavra aqui. Vamos lá. Vou falar de novo, hein? Já dei a dica aqui. Ressurreição, ó, a alternativa que contém apenas épocas da exaltação de Cristo. Ressurreição, ascensão, estar à destra do Pai, intercessão e segunda vinda. Essa é a primeira opção. Vou falar de novo. Ressurreição, ascensão, à destra do Pai, intercessão, segunda vinda. Segundo, ressurreição, humilhação, encarnação, segunda vinda. Já entrou aqui humilhação aqui. Ascensão, batismo, tentação, ressurreição. Quem falou de batismo até agora? Ressurreição, pregação, milagres, crucificação. Quem falou isso? Então, a resposta certa é a Ascensão. Alternativa A. Ascensão. Primeira. A. Primeira. Perfeito. Então, ó, a alternativa que contém as épocas da exaltação de Cristo. Quais são as épocas da exaltação de Cristo? Ressurreição, ascensão, estar à destra do Pai, intercessão e segunda vinda, tá? Muito bem. Então, de acordo com Langston, a humilhação de Cristo inclui uso irrestrito dos poderes divinos, uso irrestrito, deixar de usar os poderes divinos, abandono total da natureza divina ou rejeição da natureza divina. Então, a humilhação de Cristo inclui o quê? Vou de novo, quatro opções. Primeira opção, uso irrestrito dos poderes divinos. Segundo, deixar de usar os poderes divinos. Abandono total da natureza divina. Rejeição da natureza humana. Abandono total da natureza divina. Qualquer pergunta mesmo? Ainda dá sua aí? Abandono total da natureza divina. Então, quem que respondeu essa aqui? Quem que falou? Deixa eu ver. Ah, Isaac? Isaac. Isaac, hein? Isaac, Sim. eu não te vi esses dias? Yeah, é a primeira vez a assistir a aula. Estou muito feliz. A partir de Angola. Ô, Isaac, como é que você Sim. vai fazer essa prova, meu amigo? Você pegou só essa aula? Sim, peguei. Só que tava difícil entrar, mas consegui entrar. Nós aqui já estamos 1 hora e 49 minutos aqui em Angola. Estamos tenta e conseguimos. Isaac, caramba, bicho. Tô preocupado com você, meu irmão. Yeah. Tava difícil, mas conseguimos. Você sabe que hoje é a última aula, né? Sim, Desse sim. módulo. A semana que vem, Sim. trabalho e prova. Você pegou a apostila? Sim, peguei a apostila.
Isaac, meu amigo, você me mata desse jeito, cara. Yeah. Tava difícil, tá mesmo difícil, mas consegui. Paz, vamos orar. Ó, pessoal, vamos orar pelos irmãos aí, que eu sei que não é fácil, tá difícil, para que Deus dê graça aos irmãos. Anote aí, você tá anotando tudo aí, Isaac? Ah, tô a anotar tudo. Tudo, tá, desde o princípio mesmo, tô a anotar. Pastor, Oi. lá na plataforma, o pastor Aquino já liberou a aula um e 2. Então eles podem assistir novamente ela gravada, né? Ah, tem isso, eu não sabia. Tem. É, só falta a terceira, né? Terceira e a quarta, na realidade. Sim, Que aí essa você vai gravar, depois ele sobe pra lá. Então, acho que dá pra ainda aproveitar esse recurso, né? Ô Isaac, você ouviu sim, aí o nosso irmão falando? sim, ouvi. Você manda mensagem no grupo lá. Você tá no grupo do WhatsApp do Etebab? Sim. Aquele grupo que tem vários. Os irmãos da Angola parece que estão em outro grupo, pastor. Eu não sei se o irmão Isaac está Eu- naquele grupo. Não, eu não estou naquele grupo dos irmãos de Angola, porque essa é minha primeira aula e é Ah, minha tá. primeira vez. Sim, não estou Hum. naquele grupo. Tá, mas seu irmão tá em algum grupo da Itebab? Também não. Não, né? Sim, também não. A não ser esse grupo que se criou hoje. Não, não tem mais grupo lá. Não, Eu vou mandar o meu telefone, o irmão me chama aí, a gente conversa, né? tá bem, Vou tá bem. colocar no chat, tá? Ô, Ok. Isaac, você Sim, coloca seu nome no chat aqui, tá? tá bem. Ah, Vou entra aí colocar já. agora. Vou esperar você colocar seu nome. Coloca o seu nome aí, Isaac. Sim. Ô, Edson, que Deus te abençoe, meu irmão. Ajuda esse nosso irmão aí. Isaac, Tá. isso. Você viu o telefone em cima aí, né, Isaac? Já vi, já vi. Então, beleza. Edson de Souza. Entre em contato com o Edson vai te ajudar aí. Obrigado, irmão Edson. Tá bem, tá bem. Muito obrigado. Isso aí. Vamos então lá, vamos seguir. Vamos seguir. Nós não temos mais o nosso grupo da panela agora. Tem coisa que eu não vou querer colocar lá no grupão, não, porque senão os caras vão me mandar embora. Vamos lá. Vamos aqui. Deixa eu voltar aqui para as nossas perguntas. Então, eu vou de novo aqui, tá, Isaac? Ó, Sim, isso tudo que nós estamos falando está na apostila. sim, A humilhação de Cristo, tá? Se sim. dá da seguinte maneira: quatro opções você vai ter: uso irrestrito dos poderes divinos, deixar de usar os poderes divinos, abandono total da natureza divina e rejeição da natureza, prestou atenção? Rejeição da Da natureza natureza humana, divina. Hum. tá? Sim. Me Nenhuma das, diga, qual, qual é que é a resposta que os irmãos responderiam? para mim, nenhuma das Ah, alternativas. Então vamos lá, ó. Eu vou aqui, ó. Deixa eu ver onde está isso na apostila, que eu vou lá. Deixa eu ver, humilhação de Jesus, 13. Deixa eu dar um controle aqui. Tá. Calma aí que eu vou mostrar para os irmãos aqui. Está na página 22. Certo? estamos a ver, tá? Então a resposta, eu vou fazer a pergunta. Olha só, presta atenção na resposta. A humilhação de Pastor, Cristo. Oi?
deixar de usar os poderes divinos, né? Voluntariamente. Que cortou, alguém falou? A resposta é o Luis, até. Deixar de usar os poderes divinos, né? Isso, isto. Ato voluntário, né? A resposta é quando rejeitou a sua natureza divina. Deixa eu só. Você vai assistir as aulas lá, Isaac, e você vai ver que Jesus ele não rejeita a natureza divina, tá? Jesus, ele é Deus e ele é homem. Então ele tem uma natureza humana e ao Nota mesmo divina. tempo ele também tem a natureza divina. Sim, O que ele deixa no seu estado de humilhação é de usar o seu poder sem que divino. ele dependa de Deus do Espírito Santo. Então ele deixa todo o seu poder, tá bom? Ele deixa a sua glória, mas ele não deixa de ser Deus, tá bom? Sim, tá certo. Então nós temos aqui, ó, isso eu acho que está na aula de ontem, né? Ainda não está lá, mas ele vai soltar lá a aula, tá? Então tá aqui, ó, deidade de Cristo, né? Jesus aqui, aqui, realidade humana, nananana, aqui humanidade de Cristo, duas naturezas de Cristo, tá? Aí você vai ter, Sim, na aula de número 3 você vai entender melhor isso, tá bom? Mas ele não sim. deixa a sua natureza divina. Ele continua sendo homem, ele continua sendo, Deus. tá bom? E é cem por Certo. cento Deus e 100% homem. O que ele deixa, anota aí, tá? São Tá, de fazer uso dos seus poderes divinos. Não tá. que Deus, não que Jesus Cristo não tenha curado, não que ele não tenha perdoado, porque quem pode perdoar é só Deus, tá bom? Então ele exerce o perdão para que nós possamos ver em Jesus a sua divindade. Mas quando ele faz isso, ele faz no poder do Espírito Santo, Santo. tá bom? E aqui, ó, próxima pergunta. Tem a ver com isso também, tá lá no ponto 3. A união hipostática. A expressão união hipostática significa que Cristo tinha duas pessoas em uma só natureza, olha só, duas pessoas em uma só natureza. Cristo tinha duas naturezas em uma só pessoa. Cristo tinha apenas natureza divina ou Cristo tinha apenas natureza humana? Cristo tinha ah, duas naturezas numa só pessoa. Fantástico. Então, segundo o que nós estudamos, outra pergunta. Segundo o que nós estudamos, a integridade da natureza humana de Cristo significa que ele era perfeito e sem pecado, que ele nunca experimentou fome, que ele era apenas um exemplo moral, que ele tinha aparência humana, mas não era uma aparência real. Então, a integridade diz que ele era perfeito em sem pecado, que ele nunca experimentou fome, que ele era apenas um exemplo moral, e que ele tinha aparência humana, mas não real. Repite a pergunta, por favor, professor. A pergunta é: segundo a integridade da natureza de Cristo, todo mundo, tá? Certo? Natureza divina de Cristo. Cadê a pergunta? Segundo a integridade da natureza humana de Cristo, significa que ele era perfeito em sem pecado, que ele nunca experimentou fome, que era apenas um exemplo moral
e que ele ou que ele tinha aparência humana, mas não era real. Ele era perfeito sem pecado. Perfeito sem pecado. Ótimo. Isso aí. Então vamos lá para as duas últimas. Dessa maneira, tá? Dessa maneira. Sim. Vou pensar aqui. A morte de Cristo foi apenas consequência da injustiça humana, foi predeterminada, né? Essa é a primeira, apenas consequência humana. Segunda opção, pré-determinada, voluntária, vicária, expiatória, redentora e substitutiva. Terceira opção, um acidente histórico. Quarta opção, uma prova do amor de Deus. A morte de Cristo foi, primeiro, apenas uma consequência injusta da humanidade. Segundo, pré-determinada, voluntária, vicária, expiatória, redentora e substitutiva. Terceiro, um acidente histórico. Quarto, simplesmente uma prova de amor. A, B, C ou D? Ah, fico com a quarta. Amor, amor de Deus sobre a Uma, humanidade. uma prova de amor. Pois não? B. Isto é a letra B, tá? Sim. Não, não que não seja uma prova de amor, mas eu disse na segunda vez que eu falei, eu disse simplesmente uma prova de amor. Ah, simplesmente não. É? Entendeu? Perfeito. Sim. Esse Sim. simplesmente eu Simplesmente não não. falei primeiro, eu falei na segunda, tá? Sim, sim, Mas quando a gente vai olhar para a apostila, você vai ver que essa morte de Cristo ela foi pré-determinada, sim. certo? Foi voluntária, Foi voluntário, predeterminado para vi- expiar o pecado da humanidade. isso, vicária, redentora e substitutiva. Amém. Tá certo. Com base, agora a última pergunta, com base, ou melhor, qual é a base bíblica para afirmar que Jesus deixou a glória que tinha com o Pai? Então, vou dar passagens aqui para os irmãos, procura aí, confirma aí na Bíblia. Primeira passagem, João 17:5. Anota primeiro as passagens, depois os irmãos abrem aí, tá? Qual a base bíblica para afirmar que Jesus deixou a glória que tinha com o Pai? João 17:5, anota. Mateus 4:1, anota. Atos 1:2, anota. Lucas 1:35, anota. Mateus, Mateus 4:1. Minha filha, por favor. Para repetir? Então, base bíblica que prova que Jesus deixou a glória que tinha com o Pai. João 17:5, Mateus 4:1, Atos 1:2, Lucas 1:35. João 17:5. João 17:5. O que que diz aí? Diz assim: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. É isso mesmo. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, se cair uma prova semelhante a essa, os irmãos vão ir bem, tá? Só que essa não é com consulta, tá? Eu deixei múltipla escolha porque o conteúdo é denso e fazer uma prova dissertativa, né, com conteúdo muito denso vai ser cansativo. Porém, o trabalho de consulta nós vamos ter 20 questões, tá bom? Sim, E aí, na hora da prova, nós vamos pegar dessas 20 questões, 10 questões, múltipla escolha, para os irmãos
res- responderem aí, certo? Tá. Deixa eu olhar para vocês aí que eu não estou vendo os T's. Deixa eu pegar aqui também. Parei de compartilhar, agora sim, estou vendo vocês. Cadê? Nós temos mais um. Nós tínhamos um irmão ontem de Angola e ele não apareceu hoje, eu acho, né? Oh, meu Deus. Lourenço? Acho que é. Você conhece ele, Isaac? Sim, estamos no mesmo bairro. Ah, então tá bom. Graças a Deus, cara. Então dá para vocês estudarem juntos aí, né? Sim. Agora nós temos Edivaldo e o Vanderlei. Cadê? Sim, Certo. O Elton. Elton também, que eu ouvi falar pouco. Você tá bem, Elton? Na Não, escuta, pastor, na escuta. não, é o Orleilson. Orleilson. Elton já ouvi falar bem. Orleilson, tá no QAP aí? Ô, meu irmão. Não dorme agora não, bicho. Você me quebra. Orleilson. Bom, vamos contar agora, né, com o auxílio do Espírito Santo. Ah, Ele olha. foi ali no, ele foi no banheiro, pastor. Ah, então tá Ah, bom. tá bom? Tá Tá. bom. Olha, o Edson disse que as aulas ficam gravadas, né? E qualquer hora pode assistir, ô Edson? Pode, pastor, é no mesmo ambiente que a gente acessa a apostila lá, né? Onde faz a prova, cada dia tem a aula gravada. Então, por enquanto tem aula 1 e 2, né? Falta 3, E a que de é hoje. a passada, né? E a de hoje. Perfeito, irmãos. Perfeito. E eu não sei se nós vamos, então, nos ver, né, agora a partir de hoje, até o fim do desse primeiro módulo, não sei. Mas eu quero aqui, irmãos, agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pela turma abençoada que foi. Vou dizer para os irmãos, essa foi a minha primeira experiência como professor de um seminário, né, de uma escola teológica. Foi desafiador. Eu recebi o convite em cima, muito em cima da hora. Então, eu tive para mim, para eu preparar essa apostila foi bastante complexo, visto que o segundo módulo eu ainda estou terminando de editar. O conteúdo está lá, mas a edição que é um pouco complexa e eu não tive quem pudesse fazer uma revisão, corrigir o português, né, alguns textos repetidos, mas Deus deu graça, né? Tivemos aí um bom tempo. Da minha parte, irmãos, a experiência que eu tive com os irmãos foi maravilhosa, né? Então, eu quero agradecer a Deus por isso. E se a gente não se ver no segundo módulo, né? Eu vou deixar aqui, se alguém aqui não for fazer o segundo módulo, eu tô colocando meu celular aqui mais uma vez, está aí no grupo. Se alguém quiser salvar o meu contato e manter o contato comigo, tá? Para mim vai ser um prazer e um privilégio. Certo, meus irmãos? certo. Divaldo, é isso aí, meu irmão. Então, nós estamos encerrando a aula hoje. Dá um tempinho, né? Hoje vocês estão indo embora mais cedo. Quer dizer, indo embora é cruel, né? Vocês estão indo descansar mais cedo, né, Valmir? Vai, Valmir, vai. Opa, glória a Deus, vai descansar. E o conteúdo, irmãos, é esse, tá? Eu tive feedback de alguns pastores a respeito desse material e, e honestamente, o material que os irmãos têm em mãos tá, tá escrito aqui a participação. Apareceu uma mensagem para mim aqui. Então, o material que os irmãos têm é um material que é bastante completo, tá? Claro que não esgota, né? Não esgota. Eu tenho aqui eu tenho, além dos livros que eu mostrei para os irmãos, eu tenho que eu ganhei da minha irmã de presente. É o Teologia Sistemática de Schaeffer.
ele é calvinista, né? Então eu tenho muita dificuldade, mas tirando essa, se a gente conseguir compreender, irmãos, se livrar disso, meus amigos, a gente vai ter muito conteúdo. Então, para quem não viu, que é o caso do Isaac, Não, eu apontei todos. Esboço de teologia sistemática, palestra em teologia sistemática, teologia alimentar. isso, tá lá no rodapé lá o que eu usei. Não, eu tirei, eu estava assistindo numa outra plataforma, só que não estava conseguindo entrar. Então, virei, fui até outra plataforma, só assim que eu entrei. Ah, então beleza, você pegou as aulas. Ah, peguei todas as aulas completas. Glória a Deus. Ô, rapaz. Agora eu vou orar. Eu ia orar 1 hora por você. Amém. Só 5 minutos agora agradecendo, porque pai, até eu dormi mais cedo. Irmãos, então fica aqui registrado, tá? O- minha alegria de poder estar com os irmãos, essa é a minha primeira turma. Eu até printei a tela aqui, algumas carinhas vão aparecer, outras, né? Vão ficar só os nomes, mas é o suficiente para eu lembrar dos irmãos. Tá bom? E espero ver os irmãos aí numa próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Ó, pastor, queria ter um comentário, por favor. Sim, Sim, no princípio o pastor falou acerca da Bíblia, edição fiel corrigida. E também, pastor, quer ajudar alguém das comunidades que não tem Bíblia, tem uma organização que está distribuindo Bíblia gratuito. Então, nós precisamos, por exemplo, aqui nós aqui em Angola, aqui as Bíblias é muito difícil mesmo, muito difícil. Então, precisamos que o pastor nos ajude a este sentido, por favor, pastor. irmão, eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar o contato, vou colocar aqui no nosso chat, Tá bem. o contato do irmão Henrique. Ele é o representante do Ministério BIMS aqui no Brasil. Eu, eu ainda não sei como que isso se dá aí na Angola. Mas você é da igreja do pastor Virgílio? Não, eu tô noutra província. Tô a 450 quilômetros do pastor Virgílio. Vai. Yeah, Ó, eu vou colocar o telefone do Henrique aqui. sim. Henrique, Ministério BIMS. Vou colocar aqui. Bíblias ACF. Entra em contato com ele. Eu já vou deixar meio que adiantado, tá bom, Isaac? Ok. Tá bem, muito obrigado. E aí você fala com ele, explica a situação para ele. De repente, Isaac, de repente, se Sim. não tem esse trabalho por aí, talvez seja uma porta de entrada para as Bíblias aí, né, na sua região. Quem sabe? Deus sabe de todas as coisas, né? Perfeito? Tá, tamo junto, muito obrigado. De nada. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente ora e encerra. Pastor, só lhe agradecer pela dinâmica da aula, uma aula maravilhosa, envolvente, aprendi muito e que Deus lhe abençoe grandemente sua vida, seu ministério. Espero em Deus que no próximo módulo nós podemos nos encontrar novamente. Então, muito obrigado. Amém, irmão. Glória a Deus, que bom que. Agora, a minha oração é que isso fique guardado no nosso coração, né? A palavra de Deus. Pastor, muito obrigado, viu? Foi muito bem explicado, eu entendi tudo. Aí, obrigado mesmo pela paciência, né? Você tem um jeito muito bom aí de explicar. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado você no grupo também, para compartilhar conosco essa ensinança. Muito obrigado. Amém, Deus irmão. abençoe. Glória a Deus por isso, né? Tamo junto. Pois bem, meus queridos irmãos, um grande abraço. Nós vamos, né? Tem meu telefone aí, tá salvo. Salva esse telefone de alguma maneira. Se quiser, mande mensagem, a gente vai conversando aí, tá bom? Vamos então ter uma palavra de oração. Alguém gostaria de orar para a gente encerrar? Vamos orar.
Agradecemos nosso Deus, muito obrigado por tudo quanto o Senhor fizeste por nós. Nós queremos entregar o nosso professor, a turma completa ao Senhor, que a ação do Espírito Santo toma sobre conta de nós e que tudo quanto o professor vai falar seja guardado no nosso coração para que nós possamos meter em ação. Para isso que nós lhe pedimos, nós queremos despedir em teu nome, em paz. Senhor, controla toda a diversidade satânica, o Senhor que está no nosso meio. Isso é que nós lhe pedimos, agradecido, no nome de Jesus. Amém. 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 Santo Tomé, tchau. Tchau, tchau. Prazer. Quer? Já. Tchau, tchau. Tchau. Fica bem. Vamos. Tamo junto. Valeu. Bom dia, Divaldo. Ô, Reginaldo. Como vai? Tá tudo bem, né? Graças a Deus, tá tudo bem. Um abraço no irmão Axil. Ok, ok. Ele tem me falado de você mesmo. Amém. Tem me falado. Ok. Eu vou mandar esse abraço para ele. Yeah. Ok, tamo junto. Tamo junto. Ok, tchau, tchau. Bom Tchau. sono a todos. Muito obrigado. Amém.